Olá, turma! Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre a rotina de laboratório. Como vimos no vídeo anterior, nós falávamos sobre um pouco das vidrarias. Então, classificamos ela em dois tipos, as volumétricas e as não volumétricas, que também são conhecidas como vidrarias graduadas. Apesar de que algumas vidrarias graduadas se enquadram como volumétricas, que é o exemplo da bureta, pipeta, até mesmo da proveta. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as balanças, um pouco da sua história, a sua utilização e bem como a sua conservação. A balança, ela possui registros históricos entre os anos 3000 e 6000 a.C. Nesse período ela tinha um papel muito importante, né? E esse período é caracterizado pela mitologia grega e mitologia egípcia. Na mitologia egípcia, a balança servia como um instrumento de julgamento das pessoas, mas não enquanto elas estavam vivas, mas após a morte. E como funcionava? As pessoas morriam e o espírito delas eram levadas a um tribunal, chamado de Tribunal de Osíris. Então, nesse tribunal tinha 42 juízes e um desses juízes manipulava a balança. E como ele fazia isso? Era aquela balança de contrapeso, onde, não sei se vocês conseguem lembrar, aquela que tem uma haste vertical e sustenta uma haste horizontal. E na extremidade dessa haste horizontal havia dois recipientes, duas panelas, vamos dizer assim. Então, esse juiz responsável por manipular essa balança colocava de um lado a pena de um avestruz e do outro o coração do morto. E se o coração do morto constatasse haver mais massa que a pena do avestruz, ou seja, fosse mais pesado que a pena, essa alma dali não passaria, ela morreria e nunca mais ia ter vida. Se porventura esse coração fosse mais leve que a pena da ave, esse espírito seria eterno. Então teria, digamos assim, a salvação desse espírito. Isso na mitologia egípcia. Na mitologia grega, né, ela é muito vista junto com a deusa da justiça, que é a Tênis. E com a balança ela ponderava a lei e a ordem. As balanças, durante os anos, foram passando por transformações. Nos laboratórios, nós costumamos utilizar muito as balanças semi-analíticas e analíticas. E qual é a diferença? A diferença é a ordem de precisão entre elas. A balança semi-analítica, ela tem a ordem de precisão de 3 casas decimais. E as analíticas têm a ordem de precisão que varia entre de 4 casas decimais a sexta. Superior a isso, chamamos de balança microanalítica. Então, como utilizamos a balança semi-analítica? Então, antes de ligar ela, devemos verificar se ela está nivelada. As balanças costumam ter um nível ali onde você verifica isso. Havendo a necessidade, antes de ligar, você vai ajustar essa balança, esse nível, e após isso ligar. Ligando ela, você vai esperar estabilizar a parte eletrônica. Após isso, você vai tarar ou zerar ela. Então, após feito esse procedimento inicial, nós vamos começar a pesagem. Então, nós vamos colocar sobre o prato um recipiente coletor, que pode ser um becker ou um balão volumétrico, né? Isso vai depender da sua amostra, e vamos começar a pesagem. Então, fizemos a pesagem, anotamos o valor, se for necessário, e retiramos a nossa amostra de cima da balança. Verificamos após isso se essa balança foi suja com algum reagente que caiu, né, algum vestígio. Se for necessário, nós vamos limpar utilizando um pincel ou um papel toalha bem suave. Então você vai varrer o prato da balança de forma suave para retirar aquele vestígio de sujeira dela. Se for um líquido, você vai utilizar um papel toalha umedecido com álcool para tentar retirar o máximo possível. Claro, sempre com muita delicadeza e cuidado, porque ela tem uma sensibilidade. As balanças analíticas, elas possuem uma característica anatômica diferente da semi-analítica. Já é possível ver logo inicialmente que ela é protegida por uma estrutura de vidro, né, onde nas suas laterais possui 2 portas e algumas possuem uma porta na parte superior, né.
A utilização dessas portas vai depender da análise. A balança analítica, ela é muito sensível e ela é capaz de detectar, por exemplo, a oleosidade das suas mãos ou a umidade também. Dependendo da amostra, ela vai detectar também essa amostra interagindo com o ar, né, recebendo a umidade ou reagindo com algum gás que esteja presente na atmosfera. Então, para isso, é sempre utilizar ela no local apropriado, numa sala de balanço, que a gente costuma falar, e utilizando a luva seca. Pode ser aquela luva branca ou aquela luva azul, que conhecemos como luva nitrila. Então, como vamos proceder? Inicialmente, vamos verificar, antes de ligar, se ela está nivelada. Se for necessário, faz esse ajuste. Após isso, liga, espera estabilizar a parte elétrica. Estabilizando a parte elétrica, você vai zerar ou tarar ela. Isso vai depender da linguagem do equipamento. E vamos utilizar um papel manteiga devido à sensibilidade da balança, que não aguentaria um balão ou um becker, por exemplo. Feito isso, nós vamos colocar o papel manteiga sobre o prato da balança, né? E com muito cuidado nós vamos manipular a nossa amostra com uma mão e com a outra mão segurando a espátula. Isso dentro da balança, claro, com muito cuidado por causa da sensibilidade. Então você vai colocar a amostra dentro da balança junto com a espátula. Fazendo isso, você vai tirar a quantidade desejada e colocar sobre o papel manteiga. Após isso, você vai fechar as portas da balança, esperar estabilizar o peso, né, a massa ali que vai mostrar no visor, e anotar. Dependendo da balança, a última casa decimal, ela vai ficar muito oscilante. Então, você tem que ser muito rápido nesse procedimento. A maneira de transportar essa massa pesada, né, essa amostra pesada, vai ser da mesma maneira que fizemos na hora de retirar a amostra ou padrão do frasco que ele estava. Então vamos pegar o recipiente que vamos colocar a amostra, colocar dentro da balança, né, com muito cuidado, e com a outra mão pegar papel manteiga com a amostra e colocar dentro do frasco, ou do balão, ou do becker, ou do Erlenmeyer. Vai depender como você vai proceder com sua análise, né, o que ela irá necessitar. Feito isso, novamente, você vai fechar, vai verificar se há vestígio de sujeira, vai abrir e vai limpar. A limpeza, você vai utilizar um pincel e você deve observar que esse pincel deve ter um cedro bem fino, por causa da sensibilidade da balança. E com muita leveza, varrer a possível sujeira para fora do prato da balança e fora da balança. Após isso, você vai desligar ou zerar para que outras pessoas utilizem. Isso vai depender muito da rotina do seu laboratório.